It's the wrong time to surrender. Let me up and skip. Olá, gente. Tô começando mais um vídeo. No vídeo anterior eu falei, na verdade eu fiz uma prévia. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre coronavírus e, enfim, relacionamento em quarentena, né? Ia falar um pouco sobre assédio, mas no vídeo 40 eu falo sobre vários aspectos do assédio, né? Do assédio espiritual. No vídeo 40 pode procurar. Na verdade eu não tinha visto, né? Pelo menos não lembrava, mas no vídeo 40 você vai encontrar várias, vamos dizer assim, várias brechas que a gente dá. Eu comento a respeito sobre essas várias brechas que a gente dá para o assédio espiritual, né? E na maioria das vezes negativamente, né? São influências negativas. Então no vídeo 40, dê uma olhadinha aí que vocês vão ver. E falar sobre o coronavírus, eu acho que, na verdade, durante esses dias que eu não gravei, eu pensei muito a respeito, se iria falar a respeito ou não, porque se tornou uma coisa muito óbvia, né? Vocês estão ouvindo um barulhinho lá fora, eu estou no escritório da empresa, tá? Já vai por volta de uns 4, 5 dias que eu me mudei. Eu estou morando no mesmo quintal da empresa. A empresa está na primeira casa, eu moro na segunda, no mesmo quintal enorme, né? Mesmo tendo iluminação, ando com a minha lanterninha. É uma lanterninha ótima para se precaver no escuro, né? Tem dois botões, um botão é para lanterna, o outro é melhor nem apertar. Mas enfim, voltando ao assunto, eu resolvi falar sobre o corona e sobre os dias, não necessariamente sobre o corona, mas sobre a questão de relacionamentos das famílias, né? O corona ele veio de uma forma que para mudar a nossa forma de enxergar a vida como um todo e mudar a forma de nós pensarmos a respeito daqueles que vivem conosco, né? Porque por exemplo, quando no começo dessa pandemia, logo depois do carnaval, né, que chegou aqui no Brasil, na verdade o carnaval ajudou a dissipar essa doença, né? Enfim, eu não sei nem por que houve carnaval. Inclusive eu trabalhei durante o carnaval e presenciei parte do carnaval na parte do centro aqui de São Paulo, né? Inclusive tive dificuldades para trabalhar porque eu trabalhava à noite, né? Diferentemente de agora que eu trabalho durante o dia. Mas enfim, eu fiquei afastado 15 dias da empresa por motivos óbvios, né? E fiquei na agonia terrível. É uma agonia muito grande você ficar em casa, né? Quando você quer ficar sozinho ainda vai, mas quando você é forçado é totalmente diferente. E eu acho que eu não tive muitos, vamos dizer assim, desavença ou alguma coisa do tipo, porque eu moro com meu irmão, somos só nós dois, né? Ele estuda, faz faculdade, então o tempo dele é corrido. E enquanto eu trabalho bastante. Normalmente acordo por volta das 6 horas da manhã, faço cafezinho, tá? Me preparo todo para trabalhar. Normalmente eu trabalho das 7, hoje por exemplo comecei 7h30 da manhã e cheguei agora um pouquinho antes das 8 horas, acho que eu cheguei por volta de 7 horas da noite, né? Cheguei por volta das 7 horas da noite. Então quer dizer, não tive, durante esses dias que eu fiquei, esses 15 dias, não tive desavença, né? Cada um pro seu canto, é um moleque tranquilo, mas eu vi muitas pessoas tendo dificuldade em relacionamentos, né? Eu tenho vários amigos
e é difícil você conviver com algumas pessoas, né, diariamente, mas enfim, como as pessoas não às vezes você tem duas pessoas que não se dão muito bem na convivência, mas os dois trabalham, né? E esse trabalho, esse distanciamento faz com que você ainda consiga tolerar, né? Essas duas pessoas consigam se tolerar, né? Durante a sua vivência aí no mesmo ambiente. Mas o corona, quando ele chegou, muitas pessoas ficaram em casa aí por volta de 15 dias, assim como eu. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas descobriram que realmente era insuportável a convivência, sem falar nos casais, né? Que às vezes um tolerava o outro, e enfim, porque cada um ia para um canto durante o dia e ficava mais fácil a convivência. Mas com essa questão da quarentena, veio à tona muitas questões que as pessoas não tinham se perguntado ou não era tão relevante no início aí dos seus relacionamentos, né? Inclusive com as pessoas aí que ou se separaram, né? Com as pessoas que se separaram e com as pessoas que quase se separaram, né? É óbvio que algumas pessoas se separaram porque realmente tinham que se separar, né? Mas o fato de você ficar mais tempo com a pessoa, conviver mais diariamente, fez com que algumas pessoas enxergassem alguns defeitos ou qualidades dessas pessoas. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu nessa questão do corona, né, dessa questão da quarentena, foi a oportunidade que o plano espiritual deu a muitas pessoas. Oportunidade, eu considero como oportunidade de rever alguns conceitos, rever as questões familiares, né? Que algumas pessoas não se atentavam para muitas situações que aconteciam em família, né? Alguns pais, por exemplo, não tinham tempo para participar, né? Do desenvolvimento dos seus filhos, né? Na escola ou até mesmo em casa, observar o comportamento dos filhos, corrigir em algum aspecto, né? Em algum ponto, bater um papo mesmo, nessa coisa de pai, mãe, né? Avô, né? E tiveram essa oportunidade. Muitos não aproveitaram, né? Alguns tiveram esse tempo todo em casa, simplesmente foram beber, mesmo com o risco do corona, foram beber, deixaram suas famílias em casa, né? Não deram tanta atenção para os filhos ou arrumaram alguma desculpa para não participar de uma forma mais efetiva na vida, um pouquinho na vida dos seus filhos, né? Na vida da família como um todo. Então, assim, o corona veio, foi um acontecimento, está sendo um acontecimento que envolve toda a humanidade, e é óbvio que tudo isso é planejado pelo plano espiritual, e não é a primeira vez que isso acontece, que um grande acontecimento assim, ele vem e nos abraça como um todo, né? Abraça o mundo todo o mundo como um todo, e faz com que a gente dê um stop em muitas situações, em muitas coisas que nós deixamos para trás, né? Ou não percebemos, ou não valorizamos. Então, assim, na verdade, o plano espiritual, ele sempre permite que algumas coisas aconteçam, porque é necessário muitas mudanças, né? O ser humano, se você for colocar aí, o ser humano em 50 anos, ele mudou pouca coisa, né? No seu comportamento, na forma de enxergar o mundo. É óbvio que na questão da evolução industrial, na questão da tecnologia, que avançou muito, se você for ver, nos últimos 10 anos, se a gente for analisar direitinho, nós evoluímos aí quase 50 anos, se você for analisar aí o salto na evolução
dos aparelhos eletrônicos, a gente deu um salto aí de quase 50 anos nesses últimos 10 anos, né? Então, assim, tem sempre um porquê, né, das coisas. A gente acha que, algumas pessoas acham que Deus está castigando, é castigo de Deus, é castigo divino. Não é castigo. São acontecimentos que tem que acontecer. Se fala muito da data limite, né? Inclusive Chico Xavier, segundo quem conseguiu se comunicar com Chico Xavier e quem acompanhou esse desenrolar dessa questão da data limite, e diz que chegamos em um ponto em que haveríamos de mudar, e realmente chegou essa hora, né, que foi esse vírus, e tudo isso é permitido pelo plano espiritual. Na verdade, o coronavírus é um despertar, né? Ele aconteceu, um despertar espiritual principalmente, mas é uma questão de reflexão, né? Veio mais para a gente perceber a importância do outro. O coronavírus não veio só para mim, ou veio só para você, veio para todos, para fazer de alguma forma com que nós consigamos refletir um pouco a respeito do próximo, a respeito daquelas pessoas que a gente não dava importância, que às vezes estavam do nosso lado, agora por um motivo ou por outro, né? E a gente acaba dando importância. Tanto é que se o camarada do lado der um espirro, a maioria das pessoas, a tendência delas é olhar para essa pessoa, né, e ficar preocupado com a disseminação desse vírus. Não, pode ser um simples espirro, a pessoa já fica com medo. Mas assim, é um despertar, né? É um despertar para todos. Obviamente, muitos vão sair desse cenário aí, desse corona, quando tudo estiver, vamos dizer assim, quando eles descobrirem uma forma de conter esse vírus, seja por vacina ou seja por remédios, né? Algumas pessoas vão melhorar com certeza, outras um pouquinho, e tem algumas que simplesmente não vão mudar nada, né, a forma de enxergar. Às vezes é próprio do ser humano, né? E nada melhor do que fazer com que as pessoas que não se entendem ficarem o máximo de tempo possível juntas, né, para se descobrirem como pessoas, como indivíduos, enfim, se descobrir no vínculo familiar, né, qual a importância de cada um, as dificuldades que cada um tem, e como e a questão do respeito também, né? Como respeitarmos as diferenças, né? Que ninguém é igual, né? Somos todos seres humanos, somos todos espíritos em aprendizado, né? Com as nossas qualidades, nossos defeitos, e obviamente cada um tem que respeitar o espaço do outro, enfim, e aceitar as pessoas da forma como elas são, né? A gente não pode mudar ninguém. Temos dificuldades até para mudar a nós mesmos, né? E mudar o próximo, mudar o outro, é quase que impossível, né? E nada melhor do que isso. Eu acho muito inteligente isso da parte do plano espiritual, porque eu acho, a minha opinião, as maiores dificuldades, os maiores problemas que enfrentamos no mundo, não aqui dentro de casa, mas lá fora, na rua principalmente, é reflexo daquilo que nós vivemos em família, né? Os problemas da sociedade não estão lá fora na rua. Os problemas da sociedade estão aqui, ó, dentro de casa, né? E muitas pessoas não se atentam para isso. Os problemas começam aqui dentro de casa. Começa no convívio familiar, começa no relacionamento que você tem com a sua esposa, no relacionamento que você tem com seus filhos, e como você educa seus filhos. Quem educa seus filhos não é necessariamente o professor que está na escola. A educação, ela começa em casa. A educação do seu filho, ela começa com você, em primeiro lugar. O que você dá de exemplo para o teu filho, né? O que você dá de exemplo no relacionamento com a sua esposa. Você é um bom exemplo. Você tem que pensar nisso. Você é um bom exemplo, você e sua esposa, para os seus filhos.
ou você é aquele casal que só briga, só discute. Se for para viver assim, dando mau exemplo para os filhos, eu acho que vocês estão indo no caminho errado, né? Obviamente que todo filho, acho que a imagem que ele tem do pai e da mãe é sempre ver o pai e a mãe juntos, né? Independente de qualquer coisa. Mas eu acho que antes de mais nada tem que haver um respeito entre os dois, e você tem que dar respeito para teus filhos, né? E você tem que ser desculpa. Vocês têm que servir de exemplo para os teus filhos, né? Tem coisa mais linda do que você perguntar para uma criança ou um adolescente quais as pessoas mais inspiradoras da vida dele. Desculpa, que tá uma poeira danada aqui. E eu acho que não tem coisa mais linda no mundo do que eles falarem. A coisa mais, as pessoas mais inspiradoras da minha vida é meu pai e minha mãe. Não tem coisa mais linda do que isso. Então o coronavírus ele veio para isso, para nos ensinar a conviver e nos dar a oportunidade de enxergar o valor da família, né? O valor daqueles que convivem com a gente, seja a esposa, seja os filhos, ou seja outros parentes ou até amigos, né? Quando são obrigados a conviver juntos. Então é isso, gente. É o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja errado em algum ponto, né? Falar de família, eu não sei se eu sou a pessoa ideal para falar de família, mesmo porque eu não tenho filhos e não tenho esposa, né? Nossa, eu tô terrível aqui. Não é o corona, tá? Então assim, eu acho que é mais um vídeo para reflexão, né? O coronavírus está aí. Os conflitos em famílias estão aí, sempre estiveram, né? E sempre vão acontecer. Os problemas em família sempre vão acontecer, como sempre aconteceram, né? Não vai deixar de acontecer por causa do corona, enfim. Mas eu acho que é uma forma de nos aproximar daquelas pessoas que são importantes para nós, né? E infelizmente algumas pessoas, eu por exemplo, eu fiquei só 15 dias em casa, tive que voltar logo para o trabalho, estou trabalhando, né? Lógico, usando sempre álcool, usando máscara, não estou usando aqui porque eu estou no escritório. Raríssimas vezes alguém aparece aqui no escritório, né? Eu, como tenho acesso, e prefiro gravar aqui do que em casa, né? Obviamente prefiro gravar aqui ou fora de casa para evitar assédio espiritual, tá? Mas eu vou ficando por aqui, gente. Tô com uma tosse miserável, não sei porquê. Estava até bem, fiquei aqui cerca de meia hora aqui no escritório, me sentindo super bem. Comecei a falar, comecei a tossir. É incrível isso, né? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e reflitam bem sobre os valores da família, né? A importância que a sua família tem, que hoje você pode estar com ela, amanhã você pode parar no hospital e não ter oportunidade nem mesmo de dizer adeus àquelas pessoas que você diz que ama e aquelas pessoas que dizem que te amam, né? Então aproveite bastante, reflita bem. Infelizmente algumas pessoas têm que sair para trabalhar. Você tem que escolher entre ou você morre com o coronavírus ou você morre de fome, né? Infelizmente essa é a dura realidade, não tem como fugir, né, dessa realidade, e é o que eu faço. Ou eu vou trabalhar ou morro de fome, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho meus deveres, né, como cidadão, tenho minhas obrigações, né, e eu tenho que trabalhar, não tem jeito. Ou trabalho ou morre de fome, infelizmente é assim. Até as pessoas que são mais bem sucedidas na vida, chega um momento que elas vão ter que trabalhar, não tem para onde correr. E você tem que se arriscar. É um pouquinho, você depende de um pouquinho de sorte, depende também, né? Mas não só de sorte, mas de cuidados também.
Vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Eu não vou falar sobre assédio espiritual, porque eu já comentei no vídeo 40. Né? Isso foi mais um bate-papo. Esse foi mais um vídeo de bate-papo. E até a próxima. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Cuidado. E olhe, observe seus parentes. Valorize seus parentes. Sabe? Sua família. Família é tudo na nossa vida, é muito difícil conviver, a convivência é muito difícil, né? Você conviver em família, com seus familiares, mas você veio para esse plano para aprender a conviver com eles, então vamos lá, mãos à massa aí, muito obrigado, mãos na massa, né? Muito obrigado e até a próxima.